If you consider this revolting and perverted, understand that you will be seen as an intolerant, shallow person who should visit a psychiatrist. This is a usual playground slide. You don't believe it? Take a closer look. A boy of 5 is sliding down right there. This playground slide is in Norway, and it was put there in order to bring up children in a proper way, not to feel shy, but to be developed. Are you shocked? Well, if so, it means that you are backward and not able to appreciate how modern civilization has evolved. Not long ago, Europeans decided to civilize their citizens from the cradle in order to reduce the number of such stupid people. The youngest children are taught core values through the examples of toy animals. This French book has the title Little Fox Jean Has Two Mums. And here is a story about a baby penguin entitled The Tango of Two Fathers. Why not? Preschool teachers in kindergartens read such books to children. Teachers use special methods and techniques which are being worked out in ministries. For example, the Danish Ministry of Equality has printed a guideline for nursery teachers called Kindergartens, where there is a place for peppy princes and pirate princesses. In Latvia, you can find books for boys entitled The Day When Carlis Was Carleen, and for girls, The Day When Ruta Was Richard, published under the patronage of the ministry. And you encounter the same situation in Germany. For instance, the pupils of one German school swapped sexes. In honor of Gender Equality Day, boys and girls cross-dressed. In fact, everybody took part, both teachers and students, because, according to Europeans, it helps to reach mutual understanding. Schüler sich in der Schule, wo sie sehr lange in ihrer Jugend sind, nicht verstellen müssen, sondern sein können, wer sie sind. If you're shocked by all this, that handicraft and PE teachers can come to school in a skirt with makeup and high heels, and a maths teacher can come to school wearing men's trousers and false beard, then it means you are backward. LGBT ideologists are sure that a man in his infancy is neuter. That's why he can later choose who he wants to be, he, she, or it. These cute boxes are not sold in sex shops, but are given out in kindergartens in Basel, Switzerland. Plastic boxes are made for children of 4 years and upward. A complete set is made up of queer dolls, special illustrated books, and toys imitating genitals. But that's not the worst. The most horrible thing is that nowadays kids are transformed and become some kind of neuter. A creature that doesn't know who it is, male or female. This is Max. He is 2. His English father and mother dress him in boys' trousers as a boy and girls' skirts. Though Max was born as a normal boy, his parents consider this meaningless. Until the boy decides for himself who he is, his parents make him play with both toy cars and dolls. His mother paints his nails and pins up his hair with girlish hairpins. And his father shows him how to assemble a robot. According to his parents, they do it for the sake of their child. According to Lisa, Max's 23-year-old mother, a gender-neutral upbringing gives a child the freedom to choose between stereotypical male and female clothes and toys. He gets dressed and plays with toys the way he likes. From an early age, Max, who is brought up as God knows who, and his parents and hundreds of thousands of European families have fallen victim to a modern gender theory, which turns people into neutered creatures. The formation of such people of the future begins in special kindergartens. Here is one such preschool institution in Sweden. The kindergarten Egalia has been operating since 2010 in Stockholm.
Here the children are treated as if they have no gender. Instead of han or hon, which is translated from Swedish as he or she, a child is called hen, which means it. This neuter word was added by pedagogues to their word armory from non-traditional sexual minorities. That's probably the reason why the director of the kindergarten, Lotta Rajalin, considers this procedure to be the most democratic. So I think we are going to change girls to boys and boys to girls, and that's of course not what we are doing. We like to give every human being the same rights, the same possibilities, the same responsibilities, and that is a question. Bem, pessoal, nós vemos aqui, não é, que pura e simplesmente o que o governo mundial tem optado para as nossas crianças é algo que irá corromper o caráter e os ensinos dos pais. É a mesma coisa de estarem nos dizendo a quem é pai, não é? Olha, você a partir desse momento já não tem mais direito a falar para o seu filho que ele tem que ser obrigatoriamente uma mulher por ter nascido com uma vagina, ou que tem que ser obrigatoriamente um homem por ter nascido com um pênis. Eles querem arrancar o direito de você planejar e educar o seu filho para que ele seja, não é, o ser humano que ele nasceu para ser. Se tem uma vagina, é para ser mulher. Se tem um pênis, é para ser homem. Porém, amados, é assim, se você educar o seu filho, não é? Você educa durante a sua vida toda para que ele seja homem, porque ele nasceu homem. E educa para que seja mulher, para que ele nasceu para ser uma mulher. E isso na biologia já é automático. Porém, a governo, a televisão, as novelas, tudo tem corrompido o caráter humano. Tem levado o ser humano a ir por um caminho que, pura e simplesmente, leva o ser humano a se corromper. Por exemplo, se você educou seu filho, ele chegou aos seus 22 anos, aos 18 anos, e foi para o lado homossexual, por mais educação que você tenha dado, ele pode ter sido corrompido por algo no futuro, ou porque o inimigo trabalhou imenso na mente dele, na cabeça dele, ou então foi por uma opção dele, entende? Só que o que eles querem implantar na ideologia de gênero é simplesmente tirar o direito ao pai de informar ao seu filho e educar ao seu filho e instruir ao seu filho, não é, quem o seu filho deve ser. A Bíblia fala, indica ao seu filho o caminho correto que ele deve andar para que quando cresça não se desvie dele. E o que eles têm feito com o governo, com as leis, é alterado isso, fazendo com que o seu filho, não é, pura e simplesmente deixe de ter uma educação dada pelo pai e tem uma educação passada dada pelo governo e pela escola, que é a ideologia de gênero. É implantar na criança aquilo que ele pode fazer como ele bem entender e bem ele quiser, a partir da idade que quiser. Não é chegar aos 18, chegar aos 17 e tomar uma atitude. Ser homossexual ou não ser. Ser transexual ou não ser. Ser travesti ou não ser. Eles querem implantar isso desde criança. Isso é crime. Isso é crime. É proibido fazer isso. Entende? Só que eles estão alterando as leis para que isso deixe de ser um crime. Querem implantar na mente das crianças que uma criança pode andar com um adulto. Que uma criança pode ter relações, homem com mulher, que pode ter relação com animal. Isso é crime. Implantar isso em alguém que ainda está em formação de consciência, de caráter, é crime. É considerado crime. Ah, não sei o que, homofobia não, isso não é homofobia, isso é questão de educação. Homofobia, nós não devemos ser homofóbicos. Obviamente a Bíblia fala que é contra o homossexualismo e ponto, basta. A ciência também comprova que muitos pontos homossexuais, não é como sexo anal, seja para homossexual ou para casal hétero, é algo que não se deve ter. A relação anal é algo que não se deve ter. Não só biblicamente, como não é cientificamente. Porém, as pessoas querem corromper isso. Mas pronto, retirando aqui a parte homossexual, que tem a ver depois, mais tarde, a formação já está feita da criança, e a criança se decidiu, o adolescente no caso, né, se decidiu, o adulto desse tipo, ser homossexual, é uma coisa que infelizmente a pessoa pode decidir,
não é, segundo a vontade dela. E você, como pai, como mãe, você educou a sua vida toda, porém a pessoa tomou aquela atitude. O resto vai ser só orar e pedir a Deus que ajude, não é? Mas você não pode bater na cara, dar paulada, espancar por ser homossexual. Você tem que respeitar, não é? Porém, não deve aceitar. Pronto, você não aceita, mas você tem que respeitar o teu próximo, como é óbvio. Como cristão, como ser humano, você tem que respeitar o seu próximo. Então é assim, amado, o que eles têm implantado, governamental, mesmo o governo tem implantado, e querem implantar cada vez mais, é fazer com que tirem o direito aos pais de educarem seus filhos. Isso é crime, isso é proibido, e lutem contra isso, denunciem, estudem Código Penal, Código Civil, Código ao adolescente e à criança, estudem, porque vão necessitar dessas leis, vão necessitar de saber os vossos direitos para debater isso. Não é apresentando a Bíblia, que diante da lei a Bíblia não vai adiantar de grande coisa, mas a lei contra a lei, amigo, isso daí não tem como eles negarem. Então vamos estudar, aprender mais, orar a Deus e simplesmente ensinar os nossos filhos da forma correta. Porque o mundo quer corromper o caráter humano, quer corromper o ser humano, levando eles a caminhos que não terão mais volta e que os levarão infelizmente ao inferno. Que Deus os abençoe, graça e paz. Amém.